Oi, oi! Seja mais bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre os vilões que impedem o seu enriquecimento. Que vilões são esses? São esses: descontrole emocional, falta de controle e planejamento, más decisões financeiras, falta de conhecimento na hora de aplicar o seu dinheiro. Então, se algum desses vilões estão te atacando, hoje nós vamos combatê-lo com conhecimento. Então, fique aqui comigo, você do Instagram. Nós também vamos transmitir pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. A live de hoje é sobre os vilões que impedem o seu enriquecimento. Vilões que impedem o meu e o seu enriquecimento. Que vilões são esses? Nós temos aí o descontrole emocional, que causa grandes impactos na nossa vida financeira. Temos também a falta de controle financeiro, a falta de planejamento dos seus gastos, as más decisões financeiras. Pois é, acredite, nós tomamos ainda muitas decisões ruins no nosso dia a dia, algumas escolhas que não são tão boas e que impactam no nosso eu do futuro. A falta de conhecimento na hora de aplicar o seu dinheiro, e já até anota aí, porque amanhã nós vamos falar só sobre aplicação, tá? Sobre investimento, sobre Tesouro Direto, CDB, amanhã meio-dia, tá? E se algum desses vilões que eu falei aqui tem te atacado, olha só, hoje nós vamos combater esses vilões com conhecimento. Conhecimento é a melhor arma que você tem para você crescer, para você prosperar financeiramente, é o conhecimento acerca das suas finanças, acerca do seu dinheiro. Então vamos lá. Vamos começando aqui a falar sobre o erro mais comum que leva as pessoas ao endividamento. Isso, claro, baseado em vários atendimentos que eu já fiz, alguns depoimentos, e aí você pode vir com essa pergunta: Silvânia, qual é o erro que as pessoas mais cometem quanto à sua vida financeira? Será algum parente doente, alguma situação de doença que levou essa pessoa ao endividamento? Alguma catástrofe financeira? Algum problema judicial? Caiu em algum golpe? Não. A maioria das pessoas, elas se endividam porque entram em um padrão de vida que é inadequado aos seus ganhos. Ou seja, o seu padrão de endividamento está diretamente ligado ao seu padrão de vida. Padrão de vida quer dizer também consumo, e muitas vezes o consumo em excesso. Se esse é o seu caso, olha só, quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você adequar o seu estilo de vida, melhor para você. E isso aqui nós temos vários impactos, tá? Nessa questão do padrão de vida. E eu vou começar falando para você sobre a questão de consciência. Por quê? Não é sobre, eu tenho um padrão de vida e que hoje eu vou ter que diminuir esse padrão, sacrificar o meu dia a dia, o meu lazer. Não. Não é sobre isso, tá? É sobre você aproveitar a vida, mas com consciência. E eu tenho um dado aqui de 2022 que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: 1/3 da população no Brasil fez algum tipo de poupança no ano de 2022. Aí preste atenção. Desse 1/3 da população, somente a metade, ou aliás, vamos dizer assim, né? A metade cortou bem e a metade cortou mal. Vamos dizer que a metade dessa população, dessas pessoas que fizeram poupança, fizeram isso cortando experiências prazerosas do seu dia a dia. Ou seja, elas deixaram de sair com pessoas que elas amam, elas cortaram a pizza do final de semana para poder economizar. Então, assim, são alguns gastos que não necessariamente são eles que são os vilões do seu orçamento. E a reflexão que eu trago aqui é o seguinte:
A pessoa, ela deixou de viver experiências que ela gosta, ela deixou de ter momentos de lazer com a família, enquanto ela poderia ser mais assertivo no corte de gastos. Isso porque nós temos a tendência de cortar no nosso orçamento aquilo que é mais fácil, ao invés de mexer no que? Nas contas grandes, naquilo que realmente tem impacto na sua vida financeira, aquilo que realmente tem impacto no seu orçamento. E eu te pergunto, se você já assistindo essas lives, já conseguiu fazer o seu orçamento, levantar os seus gastos, você já identificou, olhando lá, fez um raio-x e viu onde está os seus maiores gastos? Será que é na sua moradia? É no seu carro, na prestação do seu carro? É na escola? É algum curso? Para onde está indo o seu dinheiro? O que você está fazendo com a sua renda, com o seu salário? Como está o seu padrão de vida hoje? E eu quero já trazer aqui, eu tenho várias experiências de pessoas, eu tenho uma amiga que ela sempre ganhou muito bem, mas ela sempre optou por experiências. Ela é um exemplo de vida, porque já é uma senhorinha, mas ela já viajou o mundo todo e ela nunca optou em gastar com roupas caras, sapatos caros, de marca, mas a prioridade na vida dela sempre foi comer em bons restaurantes e viajar. São escolhas. Ela é uma senhora, já com filhos adultos, mora sozinha, são escolhas. Eu tenho um exemplo de um outro casal. Esse casal, ele decidiu no início da vida deles morar numa casa bem pequena, mas pequenininha mesmo, tá? Uma casa bem minúscula, e enquanto isso eles optaram em fazer viagens. Fizeram diversas viagens pelo Brasil, viajaram pela Europa, ou seja, eles colecionaram experiências. Enquanto eles moravam nessa casa pequena, o custo de vida deles com aluguel, com energia, com água era bem menor. O que aconteceu? Eles conseguiram investir parte da sua renda. O que aconteceu? Hoje eles estão morando numa casa bem confortável e com uma bela poupança, porque eles conseguiram investir já no início da sua vida lá de casados. Mas atenção! Antes de você tomar essa decisão, você primeiro precisa saber o que é prioridade para você, tá? Quais são os seus planos, quais são suas metas, o que é importante para você hoje, o que é importante para você no futuro, para você, para sua família, para os seus filhos. Então, a partir dessa informação, você pode fazer uma adequação correta no seu orçamento, tá? Por isso que o meu trabalho de consultoria, de mentoria, ele é personalizado. Porque não é um planejamento, não é algo que serve para um cliente que vai servir para o outro. Não, tem que ser algo que se adequa ao seu estilo de vida, à sua família, aos seus objetivos, aquilo que você quer hoje e também o seu futuro, tá? Então, isso é muito importante. Você precisa adequar o seu padrão de vida, mas casando ele com os seus objetivos no futuro. E como que você planeja os seus gastos para que o seu dinheiro não vá pelo ralo? Tem muita gente aí que o dinheiro está indo para o ralo, tá? O ralo também acaba se tornando um grande vilão, porque você não conhece as suas despesas. Existem algumas regras no mercado, eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Uma delas que é o seguinte: do que você ganha, do que a sua família ganha, né, quem mora na mesma casa, 60% dos ganhos devem ir para as despesas essenciais. O que é despesa essencial? É moradia, é alimentação, é a feira do mês, é a conta de energia, é a conta de água, é aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. 60%. 20% vai ser um valor que você vai deixar mais flexível. Como assim? Esse valor é para você gastar com lazer. É para você programar suas viagens, é para você programar suas férias, é para você fazer algo que você gosta, tá? São os seus escapes. E 20% restante, você já foi 60, já foi 20, sobrou mais 20. Esses 20 é um presente que você dá para o seu eu do futuro. Isso mesmo, lá no futuro, a sua tranquilidade depende das escolhas que você está fazendo hoje. Então é importante que você reserve também parte dos seus ganhos para que você conquiste a tão sonhada liberdade financeira.
E esses 20% restantes é que você vai investir, sendo que 10% você vai deixar no investimento ali até construir a sua reserva de emergência. Então você vai deixar no investimento de liquidez imediata, um investimento mais seguro, que nós vamos falar sobre isso amanhã. E 10% você já vai colocar no longo prazo. É para sua aposentadoria, é para suas metas de longo prazo, é para sua liberdade financeira. Então você precisa planejar e distribuir a sua renda de forma que você não comprometa o seu hoje, o seu lazer, a sua vida, mas principalmente também você não comprometa o seu eu do futuro. Você pode entregar de presente uma tranquilidade, uma liberdade financeira, ou você pode entregar um presente grego para o seu eu do futuro, que é um monte de dívidas e um monte de pepino. Não, eu tenho certeza que não é isso que você quer, tá? Então, hoje você precisa, antes de fazer esse planejamento, identificar para onde está indo o seu dinheiro, registrar, anotar todos os seus gastos e principalmente aqueles que estão causando um grande dano à sua vida hoje, trazendo prejuízos para a sua vida financeira. E sobre atacar gastos grandes, aqueles gastos de impacto, eu quero falar sobre um deles. E aqui, de certa forma, eu entro num assunto um pouco polêmico, porque sempre que eu falo com os meus alunos, eles sempre ficam assim, olhando um pouquinho meio de lado, meio torto para mim. Eu já me acostumei com isso, tá? Porque quando eu vou falar de dívidas grandes, né, de impacto no nosso orçamento, eu falo de algo que certamente aí para você também consome parte da sua renda, que é moradia. E como resolver uma das dívidas mais caras do brasileiro, que é a moradia. Muitos de nós têm parcelas de financiamento, de empréstimo imobiliário, alguns têm consórcio, parcela de consórcio, outros vivem no aluguel, enfim. É um assunto polêmico. Por quê? Muita gente chega e me pergunta, é melhor alugar, financiar, é melhor fazer um consórcio? Qual a melhor opção para conquistar algo que é o sonho do brasileiro, que é o sonho da casa própria? E nós temos aqui um assunto que é um sonho, mas também é bastante polêmico. Por quê? Nós temos como hábito, e isso não é só para casa própria, isso é no nosso dia a dia, nós temos como hábito antecipar alguns sonhos, nós temos como hábito antecipar algumas metas, alguns objetivos financeiros que nós temos através de empréstimos e financiamentos. Isso não é só moradia, eu falo de uma moto, eu falo de um carro, eu falo de uma cirurgia plástica, hoje tem uns consórcios, né, de cirurgia, enfim. Nós temos esse hábito e esse hábito ele prejudica grandemente as nossas finanças porque os juros de empréstimo e financiamento normalmente são muito altos. Mas antes de falar sobre eles, a gente ainda vai dar trouxe para vocês aqui uma simulação para a gente poder entender, porque depende do momento também. Então, essa questão da casa própria, da moradia, que é um sonho do brasileiro, está enraizado na nossa cultura, ele traz no nosso orçamento uma parcela bem alta de financiamento, de empréstimo, de consórcio, enfim. A questão é, hoje eu quero minha casa. Talvez você esteja falando isso aí para mim, enquanto eu estou aqui falando para você. Você vai, Silvânia, eu quero comprar a minha casa. A questão é, como eu devo comprar? Consórcio, financiamento, eu vou investir esse recurso? E a resposta é, depende. Depende do seu momento de vida. Especialmente para os jovens, quando eu falo de financiamento, que a gente deve evitar, eu falo especialmente para o jovem casal também, que casou há pouco tempo. Então a resposta é depende, porque depende em que etapa da sua vida você está. E aqui, olha só, eu vou fazer uma simulação considerando que parte dos meus alunos, parte das pessoas que me seguem, parte das pessoas que até estão aqui agora, elas estão ali no início da sua vida profissional, ou estão estabilizando agora, estão pensando em fazer um grande investimento em um imóvel, ou aquelas pessoas que também já fizeram, estão pensando se vão
amortizar ou não, tá? Mas eu vou falar aqui especialmente utilizando um casal jovem, acabou de casar, tá no início da sua carreira, da sua vida profissional, precisa morar próximo do emprego para economizar com combustível, afinal de contas, combustível hoje também, no ano de 2022, 2023, se tornou um vilão. Pelo menos no meu orçamento, que roda bastante, né, se tornou um vilão. E aí eu vou fazer uma simulação para vocês de uma opção de compra de imóvel, tá? Primeiro eu vou fazer a opção de compra de um imóvel através do financiamento imobiliário e de um consórcio, e em seguida eu vou pegar a média de valor da parcela e vou fazer a simulação de investimento utilizando o mesmo prazo, ok? Então, se você ainda não está com papel e caneta na mão, pegue para você anotar as informações e depois você fazer esse comparativo também aí na sua casa, tá? Vamos lá. Considerando um jovem casal, casou há pouco tempo, recém-casado, deseja conquistar o seu imóvel e está em dúvida se faz um financiamento ou se faz um consórcio. Considerando que este jovem, eles gostaram, estão buscando um imóvel em uma região que eles gostam e esse imóvel está aproximadamente 300 mil reais, tá? Então, o valor do imóvel é 300 mil reais. O prazo de quitação que eu vou utilizar aqui é de 180 meses, ou seja, 15 anos. Nós sabemos que nós temos aí até 360, né? Nós temos um prazo aí de 20, 25, 30 anos, mas eu vou utilizar um prazo de 15 anos, ou seja, 180 meses para você quitar um financiamento ou um consórcio de uma carta de crédito no valor de 300 mil reais. Para o financiamento imobiliário, nós vamos utilizar a taxa de juros anual, que está de 8%. Hoje está em torno de 8,5%, 8,99%, alguns lugares estão mais, aí depender você pode conseguir um pouco menos, mas a média aí de 8%. Então, para o financiamento do imóvel, eu vou considerar uma taxa de 8%. Não sei se você sabe, mas a prestação de um financiamento imobiliário, ela é reajustada anualmente pela TR. Tá? Então, a TR aí vamos colocar aí em torno de 1%. Então, 1% é o reajuste dessa parcela. Mas no sistema de financiamento imobiliário, aqui no Brasil, nós trabalhamos muito com o sistema de amortização SAC. Nós temos dois sistemas de amortização, posso falar sobre isso em outro momento, que é o sistema SAC e o sistema Price. O Price normalmente é muito comum em empréstimos, porque você pega um valor de empréstimo e a sua parcela ela é fixa durante todo o empréstimo. Já percebeu isso? Às vezes uma compra de um carro, de uma moto, enfim, você pega um empréstimo e a sua parcela é fixa, é porque é o sistema de amortização Price. Agora, no imobiliário, normalmente é utilizado o modelo SAC. O SAC, as suas parcelas, elas começam maiores e elas vão reduzindo com o tempo. Então, você começa pagando um valor maior e no final do seu financiamento, essa parcela vai estar menor, porque o sistema SAC funciona assim. Então, inicialmente, para um financiamento de um imóvel de 300 mil reais, em 15 anos, a uma taxa de 8% ao ano, o valor inicial dessas parcelas seriam de R$ 2.750. Esse é o valor médio de prestação para esse valor de financiamento. Estou considerando também que você está financiando 100% do imóvel, tá? Que você não está dando nenhum valor de entrada. Então, financiando 300 mil reais a uma taxa de 8% ao ano, começa com uma parcela de R$ 2.750. No final do período, o quanto você vai ter pago neste imóvel? O valor de R$ 496 mil. Um imóvel que você financiou a 300 mil reais, no final você pagou R$ 496 mil, se você conseguir essa taxa de 8% ao ano. Agora vamos fazer a simulação com o consórcio. E por que eu falo consórcio? Porque eu vou falar duas vezes do consórcio hoje. Eu vou falar nesse momento e daqui a pouquinho sobre alguns financiamentos, alguns investimentos que os brasileiros fazem. No consórcio, mesmo valor da carta de crédito, 300 mil reais, mesmo prazo, 15 anos. Porém, o consórcio, um dos argumentos que os vendedores têm é que não há uma taxa de juros, né? Pelo menos não com esse nome, né? Ele não vem com esse nome de taxa de juros, mas existe a taxa administrativa, a taxa de carregamento, enfim. A taxa de carregamento, a taxa administrativa de um consórcio hoje está em torno de
17%, foi o valor que eu pesquisei atualmente, tá? Então, vou considerar aqui a taxa do consórcio de 17%. Diferente do financiamento, que é reajustado anualmente pela TR, o consórcio, a parcela dele é reajustada anualmente pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, esse índice é que vai reajustar suas parcelas anualmente. Ou seja, lá no financiamento, lembra que as suas parcelas elas começam a diminuir? Aqui no consórcio, as suas parcelas só cresce. Por quê? A não ser que o índice, né, o INCC dê negativo, ela pode reduzir. Mas, em 95% dos casos, a sua parcela ela só cresce no consórcio. Todo ano ela é reajustada. E o INCC, nos últimos anos, aí, deu uma média de 7%, tá? Então, estou considerando aqui um reajuste anual na sua parcela de 7%, ok? Vamos lá, no consórcio você consegue hoje, se você for fechar uma carta de crédito no valor de 300 mil, você vai pagar uma parcela inicial em torno de R$ 1.800. Essa é a parcela inicial do seu consórcio. Mas essa parcela, nesses 15 anos, ela vai crescer. Então, se você fizer o cálculo do reajuste, já fiz isso aqui para você, essa simulação. Esse cálculo vai estar disponível depois lá para os meus alunos direitinho na plataforma. Esse cálculo do consórcio de uma parcela de R$ 1.800 em 15 anos, reajustada anualmente pelo INCC, você vai pagar no final do prazo R$ 560 mil. Ou seja, no financiamento, ao final de 15 anos, um imóvel de 300 mil te custou 496 mil. No consórcio, ao final de 15 anos, o seu imóvel custou 560 mil, um valor bem maior, né? Talvez você tenha ficado, mas me disseram que o consórcio é mais barato. Pois é, por isso que eu sempre oriento, nós precisamos fazer cálculos, precisamos sentar, ver qual é o momento que você está, o que é mais adequado para você, como estão as taxas do financiamento, do consórcio, enfim, nós precisamos fazer cálculos e não tomar uma decisão por impulso ou uma decisão baseada no que o seu gerente, no que a pessoa que vendeu o consórcio te falou. Você tem muito cuidado com essas informações que você recebe, tá? Agora, preste atenção. Nós fizemos a simulação de um imóvel de 300 mil, ok? A parcela no financiamento imobiliário ficava em torno de 2.700 e no consórcio em torno de R$ 1.800 a parcela inicial. Eu vou pegar uma parcela média para a gente poder fazer uma simulação de investimento desse valor. Então, eu não vou pegar nem o valor alto e nem o valor menor. Vou pegar a média dos dois, que fica em R$ 2.200, tá? Então, supondo que você, jovem casal, queira comprar um imóvel de hoje avaliado em 300 mil reais. Você pode optar no momento em morar de aluguel. E quando eu falo que morar de aluguel é uma vantagem, eu estou dizendo o seguinte: se você vai comprar um imóvel de 300 mil reais, que vai te dar uma prestação aí de quase 3 mil reais por mês, através de um financiamento, esse imóvel nem sempre ele vai estar na localização que você poderia encontrar um imóvel alugado, pagando bem menos, onde você iria economizar com transporte, com gasolina. Daqui a pouco você vai ter seus filhos, tem escola, tem natação, tem inglês, é uma série de outros gastos indiretos. Então, o aluguel, ele te proporciona essa flexibilidade. Você mudou de emprego, você pode mudar de moradia, você pode morar mais próximo. Então, você tem essa flexibilidade. Então, para alguns casos, sim, o aluguel compensa, mas tem que fazer conta. Vamos supor que esse jovem casal, no início da vida, resolveu morar de aluguel. E eles estão morando num imóvel semelhante ao que eles iam financiar, numa localização que eles desejam. E esse imóvel de 300 mil hoje, você vai encontrar esse imóvel de 300 mil com aluguel em torno de R$ 1.100. Considerando que ele vai pagar R$ 1.100 de aluguel, se ele fosse pagar o financiamento ou o consórcio, ia ficar uma média de 2.200 de parcela. Então, pega essa diferença e vamos investir. Então, 1.100 de aluguel, 1.100 para investimento futuro. E aí eu fiz uma simulação aqui, também de 15 anos, uma taxa de juro basiquérrima de 9,5%, renda fixa, super segura, sem nenhum risco, não é renda variável. Qualquer pessoa, qualquer aluno meu aí consegue essa taxa molinho, porque é uma taxa super viável de 9,5%, renda fixa, durante 15 anos. Sabe quanto que você iria acumular
investindo R$ 1.100 e morando de aluguel em um imóvel semelhante ao que você ia comprar, nesse período de 15 anos você iria acumular R$ 391 mil. Então aqui fica a dica. Antes de você decidir por um financiamento, por um consórcio ou morar de aluguel, pare, busque ajuda para ver se realmente é a melhor opção para você, tá? O que mais que nós temos aí de vilões no nosso processo de enriquecimento? Não é só os gastos, não é só as más decisões ali financeiras relacionadas aos grandes gastos como moradia, mas também nós temos algo que está ligado à nossa falta de disciplina, que é o quê? Os investimentos errados. Várias pessoas já chegaram até mim e falaram assim, olha, eu estou pagando um consórcio porque eu quero acumular dinheiro, quero guardar dinheiro. Como eu não guardo dinheiro, o que eu faço? Eu faço um título de capitalização, eu faço um consórcio, eu assumo uma prestação porque é a minha forma, a minha mentalidade diz que assim eu vou conquistar esse bem. Olha só, gente, olha que coisa mais estranha. Você está deixando que os bancos, as instituições financeiras, que os outros enriqueçam em cima de você, baseado na sua falta de disciplina e de compromisso com você mesmo. Como pode isso? Então aqui você veja que você precisa primeiro mudar a sua mentalidade, porque está errado. Você pode pagar uma prestação, você pode pagar um consórcio, você pode pagar uma mensalidade de título de cap, mas você não pode investir, você não pode separar um valor para guardar para você mensalmente. Por isso você não pode perder a minha live de amanhã, que eu vou falar sobre isso, tá? Investimentos, para você começar com bem pouco. Então vamos lá. Baseado nessas decisões erradas sobre investimentos, porque você não tem disciplina, aí você toma a decisão de fazer um consórcio. E a gente acabou de fazer um exemplo de um consórcio aqui, e você viu que é balela dizer que consórcio não tem taxa de juros, mas tem taxa administrativa, tem taxa de carregamento, que é altíssima, tá? Então, ao invés de você pagar 17% de juros para outra pessoa, para uma instituição financeira, pague para você. Faça uma aplicação, faça um investimento e ao invés de você pagar juros, receba juros. Receba juros. Então, o consórcio não é investimento. Não é investimento. Basta você fazer uma simulação basiquinha em qualquer simulador aí na internet que você vai ver que ele não é investimento, tá? Segundo, título de capitalização. Mas, Silvânia, eu estou concorrendo à premiação. Quer concorrer à premiação? Joga na Mega Sena. Joga lá em qualquer outra loteria, porque título de capitalização é loteria. Agora, você chegar em um banco e você fazer um título de capitalização pensando que você está guardando R$50 por mês, R$100 por mês, olha, essa é a pior mentira que você está contando para você. Porque o título de capitalização, ele não só não te paga rendimento, como se você resgatar ele antes do prazo, você perde dinheiro. Isso mesmo, você tira menos do que você aplicou lá. Então não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É um dos piores produtos do banco que existe, é o título de capitalização. Porque se você quer concorrer a algo, vá na loteria. Faça um jogo, faça lá a Mega Sena, lance a sua sorte. Mas título de capitalização não. Que ele te obriga mensalmente a estar pagando o valor que lá no futuro você nem vai resgatar esse valor de volta. E por fim, a poupança. Por quê? Poupança, eu já falei aqui anteriormente, o objetivo da poupança é você guardar dinheiro. Ele não é investimento, nem tem uma das melhores rentabilidades, muito pelo contrário. Ele deixa você mais pobre. Isso mesmo, deixa você mais pobre. Sabe por quê? Existe algo que se chama inflação. E a poupança, infelizmente, ela não cobre nem a inflação. Você está colocando o seu dinheiro na poupança e as coisas lá fora estão aumentando proporcionalmente muito mais do que a poupança está te pagando de rendimento. Então, preste atenção. A poupança, ela te deixa mais pobre. Você está guardando, você está investindo no lugar errado. Existem inúmeros outros investimentos, CDBs, tesouro, que você pode investir. Por isso que amanhã você tem que estar aqui comigo, acompanhando, porque amanhã eu vou falar sobre investimentos, tá? Tá imperdível. Esse aqui é o meu ponto forte, eu amo falar de investimentos, para que você
tire o seu dinheiro da poupança e coloque ele em uma aplicação segura e que você vai ter sim rentabilidade. Vai estar ganhando da inflação e não perdendo. Então fique atento aí a esses investimentos errados que talvez você esteja fazendo na sua vida financeira. Então a palavra de hoje é consciência e organização. Não tome decisões financeiras por impulso, no calor da emoção. Antes, analise o cenário, analise as possibilidades. Essa é a melhor decisão para mim? É a melhor possibilidade, a melhor opção para o meu investimento, para o meu gasto? Enfim, estude antes, pare e estude. Porque não é sobre você deixar de viver ou deixar de alcançar os seus sonhos, as suas metas financeiras de hoje. Não é sobre isso. É sobre você saber o que está fazendo. Aonde você está pisando? Que decisão financeira eu estou tomando? É o exercício diário de escolhas estratégicas para você atingir o seu objetivo, o seu sonho, as suas metas financeiras. No final, é você gastar com mais inteligência, ganhar mais dinheiro e investir melhor. Esse é o tripé, é o que você deve estar investindo os seus esforços, a sua energia em gastar com mais inteligência, ganhar mais e investir melhor. Assim, você vai estar dando uma virada na sua vida financeira e vai estar construindo o seu império. É isso que eu desejo para você. Aqui eu deixo o meu abraço e amanhã eu espero você aqui ao meio-dia.